Salve, salve, rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina você tá perambulando de madrugada pela cidade e dá de cara com uma vampirinha que te convida pra ir dormir na casa dela. O que você faria? Pois é, rapaziada, o nome desse anime é Yofukashi no Uta. Como de costume, o nome vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já dá aquela beiçada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa com um garoto saindo ligeiramente de casa, sem fazer barulho. Já do lado de fora, ele tá aliviado por ter saído de casa na calada da noite, sem que sua família percebesse. O rapaz começa a pensar que deveria estar dormindo, já que ele tem que ir para a escola na manhã seguinte. E nesse momento, descobrimos que Yamori Ko, nosso protagonista, está sofrendo de insônia. Em um flashback mostra onde tudo começou. Yamori foi pedido em namoro, mas acabou rejeitando a garota. E o motivo foi por não entender como essas coisas de ter encontros funcionam. E após rejeitar a garota, começou a sofrer bullying pelos colegas de classe. Enquanto o nosso protagonista caminha para casa, ele se pega pensando que nunca experimentou algo alcoólico. E coincidentemente, ele dá de cara com uma máquina de bebidas. No Japão eles são bem rígidos com essa coisa de crianças e adolescentes consumirem álcool. E mesmo sendo menor de idade, como ninguém estava olhando, Yamori estava prestes a pegar seu corotinho sabor blueberry, quando ele olha para o lado e simplesmente tem uma garota misteriosa o observando. Yamori tenta fugir dali, mas a garota segura ele pelo braço e diz a ele que só está ali para ajudá-lo e que por algum motivo ela sabe que nosso protagonista está com insônia e explica que existem muitas pessoas que perambulam pela noite em busca de alguma coisa e que todas elas têm algo em comum, não estarem satisfeitas com o que fazem durante o dia. A garota conversa com estranhos, explica para o Yamori que durante a noite tudo é diferente. É uma hora onde você pode ser livre e se soltar das suas inibições. Nosso protagonista até tenta seguir os passos da garota misteriosa, mas fica tímido e acaba se atrapalhando. Eventualmente, a garota convida Yamori para ir até sua casa, com o intuito de ajudá-la a pegar no sono. Ele fica um pouco desconfiado que ela talvez tivesse segundas intenções, ainda mais quando descobre que ela só tem um colchão. Ele coloca a mão no bolso para checar se estava com algum preservativo, mas ele não tinha pego. Ele então tenta sair correndo, mas a garota segura ele, e na base da conversa, acaba convencendo a ficar. Ela fala que ele só precisa fechar os olhos e relaxar, mas o rapaz está super tenso com toda a situação. Eis que ele tem uma genial ideia de fingir que está dormindo. Assim, ela iria se satisfazer em tê-lo ajudado, e depois de um tempo, acordaria e ir embora dali. Mas isso foi um erro terrível, porque a garota, ao perceber que ele estava dormindo, revela suas verdadeiras intenções. E elas eram bem piores do que o jovem Yamori podia imaginar. Ela simplesmente mostra suas garras, e sim, ela é um vampiro, pessoal. E simplesmente vai em direção ao nosso prota. A garota fica assustada, e por um momento, parece que ela descobriu que Yamori estava acordado. Mas na verdade não, ela ficou chocada com o quão saboroso é o seu sangue. No final das contas, Yamori acaba revelando que estava acordado, e a garota tenta explicar que havia um pernilongo enorme que ela matou no pescoço dele. Só que nem ela se convenceu dessa mentira absurda. O jovem Yamori começa a ficar preocupado em ter virado um vampiro, mas ela explica que na verdade isso é coisa de filme. Para ela, sugar sangue é como fazer uma refeição. Daria um trabalhão se cada pessoa que é mordida por um vampiro se transformasse em outro. Isso só acontece quando o humano que é mordido pelo vampiro está apaixonado pelo próprio vampiro. Enquanto estão conversando sobre isso e as diferenças entre a noite e o dia, Yamori começa a pensar em como detesta ir para a escola e sobre como à noite tudo parece ser mais divertido. Pouco a pouco, outra ideia perigosa vai surgindo na cabeça dele, até que ele pede para a garota transformá-lo em um vampiro. Ela fica toda serelepe, porque isso para os vampiros é como se fosse um pedido de casamento. Mas nosso prota está decidido a se tornar um vampiro e promete se apaixonar por ela. Até que a garota acaba cedendo, mas diz que não vai fazer nada, apenas continuar se alimentando dele, e que ele que vai ter que se apaixonar por ela por conta própria. Assim ela se apresenta formalmente, e finalmente descobrimos que a garota misteriosa se chama Nazuna. O tempo passa e nosso protagonista continua fugindo sorrateiramente de sua casa para curtir a noite, sendo que nessas saídas tem se encontrado mais e mais com Nazuna. Em um desses encontros, os dois estão conversando sobre os hábitos dos vampiros, e ela explica que o ato de beber sangue, na verdade não é apenas de alimentação, e já que é possível criar outro vampiro dessa forma, para eles também é como sentir uma excitação. Ela faz até uma demonstração para o nosso protagonista. Fica todo sem jeito, envergonhado por ela falar assim do nada.
É engraçado observar que a Nazuna fala sobre essas coisas de adultos sem vergonha alguma, mas ela fica incomodada e até mesmo brava quando Yamori fala sobre sentimentos, como amor, paixão. Além disso, ele oferece seu pescoço para que ela possa se alimentar, e ela grita, mandando ele parar de mostrar isso em público, como se fosse algo indecente. A história avança para a noite seguinte e Yamori está perambulando pela cidade, como de costume. Mas dessa vez algo está incomodando. Ele não consegue encontrar a vampira em lugar algum. Parando agora para pensar, ele percebe que na verdade nunca combinaram um local ou hora para se verem toda noite. E já cansado de procurar por ela no centro, ele decide voltar para perto da sua casa, na esperança de encontrá-la por lá. Durante essa busca, ele vai percebendo que na verdade não precisa encontrar ela toda noite, porque mesmo se ela sugar o sangue dele agora, como ele ainda não tem sentimentos de amor ou paixão, não vai estar conseguindo se transformar em um vampiro. E assim que ele termina de pensar nisso, a Nazuna aparece e o cumprimenta casualmente. Nosso protagonista se mostra meio bravo e responde dizendo que estava procurando por ela a toda parte. Ela pede desculpas e explica que estava procurando por algum otário de que ela pudesse sugar o sangue. O Amori, que talvez não estivesse tão bravo, agora começa a xingá-la, dizendo que ela é uma mulher sem vergonha e promíscua. A vampira rebate, dizendo que assim como os humanos comem tanto arroz quanto o pão, ela também teria direito. Mas nosso prota fala que não é a mesma coisa, relembrando sobre ela ter dito que sugar sangue também como é dar uma pimbada. Eventualmente eles param de brigar, com Yamori dizendo que não quer ter que ficar procurando ela toda noite, e então ele pede para passar o WhatsApp dela. Nazuna sempre teve vontade de dizer uma coisa, e aproveita essa oportunidade, perguntando se ele tem Facebook, e ele responde que não, no máximo um Tinderzinho, e ela diz que também não tem. Isso até que não é um problema, só que ela não tem nem celular, e Yamori fica até meio assustado. Como assim, em pleno 2022, Elon Musk fazendo um foguete e uma pessoa não tem celular? Mas ela acaba se lembrando que tem um guardado em casa, e quando ela pega no armário, é o famoso Nokia tijolão. E ele pergunta que porcaria é essa? Ele mal consegue acreditar que essa bitela é um celular, mas concorda que se funciona, então é para ela começar a andar com o aparelho, para que ele possa ligar para ela quando forem se encontrar. Mas a vampira imediatamente se recusa a sair de casa com um trambolho desse no bolso. E ela conta que comprou porque achou legal na época, mas logo lançaram modelos novos, então meio que ela desistiu de ficar comprando toda hora um novo. Ignorando esse papo de celular, ela se deita dizendo que está cansada por ter andado pra lá e pra cá procurando por alguém, pra estar sugando seu sangue naquela noite. E Amori fica um pouco incomodado, mas ela o convida pra se deitar mesmo assim. Ele se sente afobado, só que não sabe direito o motivo, e fica pensando sobre isso que ela falou, de estar procurando outras presas na rua. E a vampira, não imaginando que ele pudesse estar pensando nisso, pergunta se ela já pode mordê-lo, mas ele diz que não, e fala pra ela que se tiver com tanta vontade assim, que ela procure por outra pessoa na rua pra fazer isso. E nem mesmo ele sabe por que falou isso, meio que como se tivesse com ciúmes. Nazuna é pega de surpresa com essa atitude, mas pede desculpas pra ele, e diz que na verdade também o estava procurando, mas ficou com vergonha de contar, e que além disso, seria difícil encontrar alguém que tivesse o sangue tão saboroso quanto o dele. Com essas palavras, ela consegue deixar o garoto galudo, e ele oferece seu pescoço pra ela. Ele fica aliviado com a confissão da vampira, e logo consegue dormir junto com ela, que por sinal já estava até roncando. Na próxima cena, o jovem Amor está novamente correndo pelas ruas, procurando pela nossa querida vampira. Pelo visto, eles se esqueceram de combinar uma hora e local para se encontrarem de novo. Nazuna finalmente aparece, e antes da situação se transformar em outra briga, Yamori mostra a solução para os seus problemas. Um relógio transceptor, ou melhor dizendo, um translógio. A vampirinha acaba achando aquilo o máximo, e ela já quer colocar o relógio para eles poderem brincar de walkie-talkie. Mas nosso prota diz que não é um brinquedo, e sim um dispositivo sério para eles se comunicarem. Apesar de que quando ele comprou um translógio quando era criança, foi com a intenção de brincar mesmo. Ela fica surpresa com essa história, porque imaginava que ele não tinha amigos. E o rapaz, super ofendido com isso, diz que não é um idiota qualquer, que não consegue brincar só porque não tem amigos. Ele conta que depois de comprar, ficou pensando em como poderia brincar com os translógios. Então ele teve a ideia de esconder um deles para alguém encontrar, e assim poderem se comunicar. O plano deu certo, mas quando ele foi ligar, por algum motivo desistiu. Faltou culhão. Já faz bastante tempo, então ele não se lembra direito o porquê de não ter ligado, mas decidiu esperar que outra pessoa ligasse primeiro. E depois de ouvir essa história triste, a Nazuna não tancou, pessoal, começa a gargalhar dele, mas concorda em usar o translógio. Eles se separam para testar o aparelho e o garoto percebe que nunca apertou o botão daquele relógio antes, e que também não usa muito o próprio celular.
De certa forma ele estava um pouco nervoso. Ao apertar o botão, saiu um som bem alto, e ele acaba não falando nada. E é a nossa vampirinha que fala primeiro. Inimigo avistado, devo abrir fogo? Câmbio. Ele responde, ainda não, espere pelo meu sinal, câmbio. Eles acabam rindo com a brincadeira e concordam que é de fato divertido brincar com os translógios. E a Mori diz que eles se parecem com um casal que começou a namorar faz pouco tempo. A Nazuna já tá envergonhado bastante. E ele ainda completa, dizendo que tomara que eu me apaixone por você logo. A vampira se levanta, pensando que o sangue dele hoje vai estar especialmente gostoso. Eles passeiam juntos, sobrevoando a cidade, até chegarem na escola dele, que ele já não vai faz alguns dias. Ele fala que nunca tinha visto a escola de noite. E ela responde que a noite transforma tudo, até mesmo a escola que ele odeia, durante o dia, não parece tão ruim de madrugada. De repente ela se aproxima dele e dá uma bocanhada no nosso protagonista, que não deixa barato essa ousadia dela e rebate, chamando ela pelo primeiro nome, deixando-a surpresa e mais envergonhada ainda. Mas ele diz que precisa chamar ela de alguma forma quando forem usar o translógio. Com a maior naturalidade ele continua chamando ela pelo primeiro nome. E ainda diz que antes de se apaixonar, eles deveriam primeiro começar sendo amigos, formalizando assim um pedido de amizade. A cena corta pro garoto voltando para casa, se perguntando o que houve com o outro par do relógio que comprou quando criança. Nesse momento, o relógio dele apita. Ele não apenas levou um susto, mas uma garota surge atrás dele, o chamando pelo sobrenome, e pergunta o que ele tá fazendo. Essa garota que apareceu do nada está com outro par do translógio do nosso protagonista. Então ele pergunta, por que ela tá usando aquilo? Ela parece confusa com a pergunta, mas responde que não jogou fora porque foi ele mesmo quem deu pra ela. E agora é ele que não tá entendendo mais nada. Como assim ele deu pra ela? E ela continua explicando, dizendo que depois que eles caíram em turmas separadas no 6º ano e acabaram parando de conversar, ela sentiu saudades e esperou pela ligação dele que nunca veio. Imaginando que ele havia esquecido dela, ela acabou deixando pra lá. Mas como ultimamente ele anda faltando muito na escola, ela decidiu apertar o botão e ver se ele estava bem. E tomou um susto, quando ouviu outro relógio bem perto. E a Mori não se aguenta e pergunta se ele havia entregado o relógio para ela. Ela diz que não, mas que havia deixado em cima da caixa de correio dela. Mas ela não fazia ideia que a Mori não sabia que ela morava ali. Inclusive ele tá pensando em como explicar as coisas quando ela diz que ficou feliz em saber que ele estava bem. Afinal de contas, ela estava preocupada por ser sua amiga. Nessa altura, Yamori já tá até transpirando de tanto nervoso. Mas ela continua agradecendo ele pelo relógio. E contando de como ele era bem fechado, não sabia se ele considerava ela uma amiga. Mas que ficou feliz quando viu o relógio e não teve mais dúvidas sobre isso. Nosso garotão só consegue pensar que tá numa enrascada por causa desse mal entendido. E tenta se explicar. Mas a única coisa que sai da boca dele é: quanto tempo, hein? Depois de se acalmar um pouco, ele finalmente percebe que ela tá vestindo um uniforme da escola. Mas são 4 horas da manhã. Então pergunta o que ela ficou fazendo até tão tarde no colégio. Ela responde que não tá tarde, e sim cedo, e que ela sempre acorda bem cedo porque gosta de fazer caminhadas antes da aula. Ela pergunta também se eles podem se encontrar amanhã de novo, nesse horário, mas não conseguimos ver o que ele respondeu. E aparentemente, ele voltou para perto da Nazuna, só para ligar para ela com o relógio, e contar que descobriu que tinha sim amigos, apesar de ser só um. A vampirinha não entende nada porque ele ligou só para falar isso. E manda ele ir embora. Em outro dia, com nosso protagonista já se vestindo, Nazuna comenta que ele parece estar indo embora mais cedo ultimamente. Ele tenta disfarçar, falando que já são 3h30, mas ela insiste, dizendo que então ele é um desses, né? Que faz as coisas e vai embora, que foguete rala. Naturalmente, a Mori fica envergonhado, mas ela não tem limite, e fala que sabe que ele tá saindo pra ver outra. Nosso prota fica extremamente encabulado, só que agora é ela que fica com cara de tacho. Ela só estava brincando. E não imaginava que existia realmente outra. Ela fica sem reação ouvindo as explicações dele, e nem consegue dizer nada quando ele vai embora correndo. E a Mori vai até sua amiga que se chama Akira, e eles ficam sentados em um parquinho. Ele pensa que os dois só ficam lá sempre sentados, praticamente sem falar nada um pro outro. Então começa a lembrar que a Akira costumava ser mais alegre e faladeira antigamente. E pergunta se ela acha legal se encontrar com ele. Quando ela responde que gosta bastante, o pensamento surge na cabeça do garoto. Ele acha que está enganado, e que talvez até queira estar enganado, mas acha que isso está parecendo que ela realmente gosta dele, no sentido de namorado ou algo do tipo. Ele está perdido nos próprios pensamentos, quando do nada avista ao lado de uma árvore, uma figura suspeita, o observando. E era nada mais nada menos que nossa vampirinha, né? Ela vem chegando mais perto falando que agora entendeu tudo,
Enquanto isso, a Akira vai ficando assustada. Parece que ela veio acabar com o coitado do nosso prota. Mas ela veio na verdade zoar ele, dizendo que ele é um safado, por estar saindo às escondidas com essa garota. A Akira pergunta se essa maluca é conhecida dele. Mas Nazuna atravessa a resposta, dizendo que ela não precisa se preocupar porque a relação dos dois é puramente física. E isso não é exatamente uma mentira, né? Mas dito dessa forma, parece outra coisa. Agora, a Akira tá preocupada do amigo estar se metendo em coisa errada. E nessa confusão de explicações, ela percebe que os dois estão se chamando pelo primeiro nome. Ela fala, então é isso. Em um tom quase que de derrota. Você gosta dela, né? Que bom. E agora é a Nazuna que fica envergonhada, dizendo que a Akira não entendeu nada. Ela fala pra garota não desviar do olhar, pois vai mostrar pra ela o que os dois fazem. A amiga do protagonista não vai entendendo nada, enquanto Yamori só grita, dizendo pra ela não fazer isso na frente da amiga. Mas não teve jeito, a vampirinha teve que dar aquela jantada, né, pessoal? Depois da cena, os três vão até uma lanchonete. A Akira tá bem preocupada, fazendo todo tipo de perguntas. Ela não acreditou que Nazuna é uma vampira, e quer saber se esse negócio de vampiro tem a ver com ele ter parado de ir à escola. E Amor explica que antes gostava de ir à escola, mas um dia começou a ficar chato, e é por isso que ele não vai mais. Ela responde dizendo que também acha a escola chata, mas nem por isso deixa de ir, e que ele deveria ser mais responsável, e ir pra lá também. E ela encerra dizendo que a escola ficaria mais legal com eles juntos, e pergunta se ele quer voltar a ir com ela. Enquanto isso, a Nazuna parece não gostar nada disso, e o clima muda, ficando mais tenso. Ela começa a perguntar onde que essa amiga esteve por todo esse tempo. Se ela gosta dele, por que não ligou antes? Mas antes que a Akira pudesse responder, a vampira simplesmente levanta e vai embora, deixando a conta para os dois pagarem. Só que Yamori vai atrás dela, depois de deixar um trocado em cima da mesa. Prioridades, né? Ele pergunta se Nazuna tá brava, e ela diz que não. Mas como ela não tá conversando com ele direito, ele continua perguntando, até que ela perde a paciência, xinga ele e vai embora. Ele não tá entendendo por que ela ficou brava assim do nada, mas continua perseguindo ela. Só que como ela tem poderes sobrenaturais, ela consegue sumir de vista. E Amori continua perambulando pela cidade à procura de Nazuna, até amanhecer. Ele já tá tão cansado que acaba até tropeçando na escada, e quando ele vai limpar a boca, com a mão, ele lembra do translógio e tenta ligar para Nazuna. Por incrível que pareça, ela atende, e ele imediatamente pede desculpas. Ela pergunta o motivo das desculpas, mas nem ele sabe o porquê. Mas acaba falando que é porque ele estava saindo com a amiga em segredo. A vampirinha diz que não tem nada a ver com isso, e que ela tá feliz por ele ter conseguido uma amiga. E Amori pede desculpas novamente e explica que não conversa muito com as pessoas. Então meio que ele não sabe o que fazer nessas situações de briga. E fala que deseja fazer as pazes com ela. Então Nazuna simplesmente aparece na frente dele e pergunta por que ele demorou para responder a Akira, se iria voltar a frequentar a escola quando ela o convidou. Ela fica um pouco envergonhada, ela tá admitindo que era isso que tinha deixado ela brava. Mas o garoto consegue acalmar ela, dizendo que ele só não sabia como explicar para um amigo humano que ele tinha decidido virar um vampiro. O que nosso prota diz funciona, e ela fica tranquilizada. Nazuna repara que tem sangue na boca de Amori e pergunta o que tinha acontecido com ele. Nosso prota então explica que acabou tropeçando agora há pouco. Nisso a vampirinha puxa ele para mais perto e simplesmente taca um beijão nele e começa a sugar o sangue da boca, deixando-o sem reação. E ela comenta que ele disse um amigo humano, então isso quer dizer que ele também tem um amigo vampiro. Ela levanta, sorri e diz a ele: até amanhã, amigo. Valeu, falou. O dia se passa e na noite seguinte nosso protagonista sai de casa novamente. Ele até pensa que agora já é um expert em sair sem fazer barulho. E a Amori ainda tá pensando no beijo de ontem e percebe que Nazuna já está esperando por ele na pracinha. Geralmente é tão difícil encontrar ela, mas justo hoje ele não queria falar com ela tão cedo, porque não conseguiu pensar como se deve comportar na frente dela agora, por conta daquele beijo. Ele vai refletindo e chega à conclusão de que quando um lábio encosta no outro, definitivamente é um beijo, e independente se ela sugou o sangue dele ou não, só casais que se gostam dão beijos. Pensando nisso, o coração dele acelera, e ele conclui que atingiu seu objetivo de se apaixonar pela vampira. Ele tá lá, todo felizinho nos próprios pensamentos, quando Nazuna chega já irritada, por não ter se encontrado antes, mesmo ela estando em um local tão fácil de se achar. Ele começa a agir estranho, todo serelepe, dizendo que conseguiu se apaixonar por ela, e que tá pronto pra virar um vampiro. Ela fala, tá bom, né? Meio que sem esperanças. Mas quando Yamori chega perto dela e leva aquela beiçada no pescoço, nada de diferente acontece. Ele já sai acusando ela de ter dado um golpe nele, mas ela fala que ele simplesmente não tá apaixonado.
E ainda deduz que provavelmente ele pensou isso por conta do beijo de ontem. E o que ele tá sentindo na verdade é apenas luxúria. Quando ele começa a entender as coisas, fica envergonhado de ter confundido uma simples excitação com amor. E fala que foi o primeiro beijo dele. Nazuna confessa que foi o dela também, mas ela parece estar confundindo as coisas, porque pensa que se beijar é coisa que os amigos fazem. Depois dela dizer isso, a cena corta para a amiga do protagonista, que acabou de acordar. Ela fica frustrada ao perceber que ainda está de noite e se dá conta de que ultimamente tem tido dificuldade para dormir. Ela sai para uma caminhada e acaba encontrando nosso protagonista na rua. Os dois ficam conversando e ela pergunta se ele está indo ver a vampira, e a Amori diz que sim, e a convida para ir junto com ele. Eles ficam jogando videogame e a vampira ficou o tempo todo constrangendo os dois adolescentes. Inclusive fala que ela e a Amori sempre se beijam. A Akira parece se incomodar bastante com isso e fala pro nosso protagonista que ela quer apoiar as decisões dele, só não com essa vampirinha pervertida. Nazuna continua bancando a sonsa e diz que nosso protagonista na verdade nem gosta dela. Depois de algum tempo jogando videogame, Nazuna fala que é bom eles irem dormir, porque já estava tarde e ela estava com fome e queria dar uma beiçada no nosso prota. A Akira fica surpresa que os dois dormem juntos, e Nazuna fala que sempre cabe mais um nessa brincadeira. Sim, pessoal, os três vão dormir junto em um espacinho bem minúsculo. A amiga do nosso protagonista fica um pouco incomodada e diz que vai pra escola mesmo, pois faltam só 2 horas para abrirem os portões. Mas a vampirinha comenta que tá chovendo, e ela não tem nenhum guarda-chuva, sugerindo que ela fique pelo menos até a chuva passar. Enquanto Akira tá olhando a chuva, Nazuna aproveita para dar aquela sugada no sangue de Amori. E a amiga do nosso prota pergunta, tá me achando com cara de voyeur, é? E reclama com essa coisa de vampira. E Amori conta a ela que decidiu que quer se tornar um vampiro um dia. Ela não leva muito a sério, mas pergunta mais a respeito. E nosso prota explica que ele precisa se apaixonar por Nazuna para poder se transformar. Quando falam sobre sentimentos, a vampira fica toda envergonhada e já um pouco irritada também, e fala para todo mundo ir dormir logo. A Akira continua bastante incomodada com essa situação, insistindo que vai embora assim que a chuva passar. Nazuna capota bem rápido, pode ser até que ela esteja fingindo, mas os dois começam a conversar. E Amori pede desculpas por ter enfiado ela nessa situação, mas diz que como ela estava preocupada, ele queria mostrar que não fazia nada demais durante a noite. Ele também pergunta sobre a questão dele virar um vampiro, e ela diz que não tem problema, e isso não é algo que atrapalharia a amizade deles. Ela percebe que ele tá com os braços cruzados e diz pra ele relaxar os ombros, senão ele não vai conseguir dormir, e que não tem problema caso a mão dele encoste na dela. Ela vira pro lado dando boa noite e diz que mesmo que se ele virar um vampiro, ela vai continuar chamando ele pra ir pra escola. Depois disso ela pensa que fazia muito tempo que ela não dava boa noite pra alguém, e fica bem contente, enquanto pensa se a chuva vai demorar muito pra passar e acaba pegando no sono. Logo amanhece e Akira acorda desesperada por estar atrasada. A Nazuna aparece e pergunta se ela conseguiu dormir bem. E ela diz que para dormir bem, as pessoas precisam ficar satisfeitas com o que fizeram durante o dia. E pergunta se foi o caso dela, se ela ficou satisfeita. Akira não responde, mas enquanto caminha na rua, parece muito alegre ao responder secretamente para si mesmo que acha que sim. Um pouco mais tarde, é a vez de Nazuna acordar. Ela olha para o relógio e percebe que ainda são 4h35 da tarde. Isso para ela é como se tivesse acordado de madrugada. E sem conseguir dormir direito, ela levanta e vai jogar videogame. No começo até parece legal, mas rapidinho ela começa a ficar queimada com o jogo e acaba desistindo de jogar. Ela então se lembra de que estava aguardando uma encomenda e vai até a caixa de correios. Mas lá só tem um bilhete dizendo que vieram mais cedo e não conseguiram entregar. Ela fica brava porque já tinha especificado para virem no horário que ela estivesse acordada. Parece que tá tudo dando errado e ainda são só 8 da noite. Ela pensa em lavar roupas, limpar a casa, mas acaba sentando para assistir Pantanal. Só que até a novela tá chata, então ela decide ir pra rua e diz pra si mesma que a noite é divertida por si só. Nazuna avista um gatinho e começa a fazer carinho nele. Os dois brincam bastante, mas na hora de ir embora, ela sente que suas mãos estão com cheiro de carniça e pensa: por que não tomar um banho? Ela vai até uma casa de banho e chegando lá ela pede que o atendente avise, caso o relógio toque. Não passa muito tempo, o relógio toca e ela sai correndo antes mesmo do rapaz poder avisá-la. E a Amori estava do lado de fora e quase não reconhece ela de cabelo solto. Ele foi pego de surpresa com esse visual dela e começa a se sentir mais atraído por ela do que de costume. Ele fica pensando em como ultimamente sempre tem tido fortes emoções, que sair à noite é muito mais divertido, mas por ser legal,
também pode ser emocionalmente desgastante. Do nada, Yamori pede pra vampirinha sugar o sangue dele e explica pra si mesmo que descobriu duas vantagens de ter o sangue sugado por ela. A primeira é que ele consegue se acalmar e limpar a mente dele. Já a outra é avaliar os próprios sentimentos e confirmar se realmente está apaixonado por Nazuna. Yamori leva mais uma sugada da vampirinha, mas dessa vez foi realmente com gosto. Nosso protagonista chegou até a chorar de excitação. As pernas tremeram, e ele olhou para o lado, estava escrito que era um lugar para descansar. O que ele não imaginava quando entrou é que era um lugar onde adultos faziam uns turnarounds. Nazuna sabia disso, falou que achou que ele sabia o que estava fazendo, mas até parece que esse virjola sabia, né? Ela dá uma intimada nele e pergunta se ele foi capaz de avaliar os sentimentos dele, já que quando ela suga o sangue dele, ela pode ter uma ideia do que ele está pensando, através do gosto do sangue. E ela sentiu que depois do banho ele estava diferente. Ele responde que claramente o objetivo dele é se apaixonar por ela, mas ultimamente ele só consegue ver ela como uma amiga, e ela saber disso é meio que imoral. Nazuna fala para ele não se preocupar, porque quando ele curte a noite, acontece diversas coisas imorais, e sentir essas emoções faz adicionar diferentes sabores no gosto do sangue dele, e ela quer apreciar cada vez mais esses sabores, então quanto mais diferentes emoções ele sentir, melhor. Os dois enrolam mais um pouco lá dentro, mas infelizmente não rola nada. E eles decidem ir até uma ponte. Nazuna aponta para um rapaz lá embaixo e diz que já sugou o sangue dele. E a Amori fica enciumado com isso, mas ela fala que agora só suga o sangue dele. O que leva ele a perguntar como ela fazia antes para conseguir presas. E ela conta que trabalha como uma faz-tudo, onde as pessoas pagam para conversar, receber massagem, dormir junto e coisas do tipo. Nosso protagonista acusa ela de estar oferecendo outros tipos de serviço, mas ela mostra o menu para ele com as opções e oferece uma amostra para ele. São coisas bem simples, sem nada de malicioso. E ele escolhe a massagem. No começo ele fica com um pouco de vergonha, mas vai relaxando. Ela explica para ele que a massagem ajuda a circular o sangue e a relaxar os clientes, para eles dormirem mais rápido. E era nesse momento em que ela jantava. Inclusive, quando ela estava prestes a saborear nosso protagonista, alguém toca a campainha. Nazuna vai até a porta, dá uma olhadinha e vê que é uma cliente sua. Mas como ela está cansada por ter acabado de fazer a massagem no Yamori, pede para ele atendê-la. Só que o que ele não imaginava é que ela quis dizer para ele fazer a massagem na cliente. Quando ele contesta, ela fala que vai dividir o pagamento com ele, também recompensá-lo com um beijo. Em seguida, nosso protagonista parece empolgadaço, já galudo, para começar o serviço. A cliente, acostumada com Nazuna, acha estranho ser atendido por um pirralho bizarro desse. Quando ela pergunta a idade dele, ele responde que só tem 14 anos. Ela quase não consegue acreditar, ainda mais quando ele fala que é o primeiro dia de trabalho dele. Ela imagina que ele deve estar passando necessidades, para nessa idade, estar trabalhando de madrugada em um serviço tão suspeito. Durante a massagem eles vão conversando e Amori conta que parou de ir à escola, porque depois que conheceu a noite, ele não quis mais voltar para o dia. A moça vai se lembrando dessas descobertas na época que era mais nova. E chega em como tá hoje, já farta de se matar de trabalhar toda semana, todo dia. Até que ela começa a chorar, e bem nessa hora, recebe uma ligação do seu chefe. Ela diz que precisa ir embora, mesmo estando no meio da massagem, e já se prepara para sair. E a Amori começa a sentir algo estranho dentro do seu peito, e decide que não vai deixá-la embora. Ele tá tão determinado a ajudá-lo, que chega a ser ameaçador, ficando na frente da porta e dizendo que ela vai dormir ali hoje, e que ela vai terminar a massagem e vai curtir a noite. A mulher mal teve tempo de processar a informação, quando o Nazuna simplesmente vem olhar o que está acontecendo atravessando a parede. E quando o nosso prota pede ajuda para não deixá-la voltar para o escritório, a solução de Nazuna é jogar a mulher pela janela. Vários pensamentos passam pela cabeça da coitada, mas um deles se destaca. Será que eu tô indo de base agora? E bem quando o desespero bate, Yamori e Nazuna chegam para salvá-la. Já lá embaixo ele pede desculpas, mas diz que se odeia algo tanto a ponto de chorar, não deveria ter que continuar fazendo aquilo. E ela responde que ele não entende porque é uma criança, que não é como ir à escola. Isso é coisa séria, é trabalho. E adultos precisam trabalhar, mesmo que não queiram. Eles vão conversando sobre isso e nosso protagonista acaba contando sobre seu sonho de virar um vampiro para poder ser livre. Aí que ela começa a sorrir pela primeira vez. Ela fala para ele meio que como se estivesse brincando, que tem inveja dele e que talvez também gostaria de se tornar uma. Eis que Yamori se compromete em transformá-la depois que ele se tornar um. E a mulher agradece, dizendo que agora, com essa opção, ela se sente menos pressionada a trabalhar, mas acaba indo para o escritório de qualquer forma. Depois que a mulher vai embora, eles começam a conversar no quarto. E Nazuna diz que ele nem sabe se vai conseguir se tornar um vampiro, e ele fica prometendo que vai transformar os outros.
Ele logo corta ela e diz: é só eu fazer ela se apaixonar por mim. Só de ouvir a palavra apaixonar, a Nazuna já fica meio doida. E ele solta um: é normal as garotas se apaixonarem por mim. Juro que ele meteu essa. Nazuna pede pra ele arrumar algo divertido pra eles fazerem hoje, e Yamori começa a pensar. Ele oferece algumas coisas, karaokê, filme, skate, mas nada o agrada. Ele então lança do nada que eles vão pra uma pool party noturna. E a vampirinha se empolga na hora, e diz que vai se trocar. Nosso prota chega antes no lugar e tá rolando uma festinha agradável. Enquanto ele espera sentado até a Nazuna chegar, ele começa a pensar que esse é um tipo de entretenimento diferente do que ele faz ultimamente, que basicamente é coisa de adulto. E a atmosfera ali é um pouco caliente. Ele então se pergunta como será que é o biquíni que Nazuna vai usar. E começa a ficar animado com isso. Quando ela chega, ele já fala que ela não tá com traje de banho, mas ela diz que está vestindo por baixo. E já mostra esses peitinhos suspirinhos dela. Ela aproveita e já vai buscar um drinkzinho pros dois. Eis que Yamori ouve alguns rapazes elogiando Nazuna enquanto ela passava por eles. De certa forma, ele começa a ficar com ciúmes, e quando ele vê os rapazes dando em cima dela, meio que os ciúmes dele começam a aumentar. E Nazuna, percebendo que isso estava acontecendo, começou a dar corda pros paqueradores, só pra deixar ele putinho. Mas uma hora ele não aguenta mais, né? Ele vai até os três e puxa Nazuna de lá, deixando os dois com um sorriso bem amarelo. E logo eles vão embora da festa. E no caminho de volta, nosso protagonista fica meio emburrado e diz pra ela que não gostou daquela pool party. Ouvir o que as outras pessoas pensavam dela não foi divertido, e ver os dois dando em cima dela, ele basicamente odiou aquilo. Ela apenas responde: quer nadar? E quando ele começa a falar que não, ela simplesmente abraçou ele e voou. De cima ela avista a piscina da escola dele e mergulham com tudo. Ela se diverte com isso, e ele aproveita para dar uma bisoiada nas azeitoninhas dela. E logo leva a picada fatal. Sugisuga, sugisuga. No dia seguinte já é noite novamente. Yamori tá comprando um refrigerante pela cidade, até que começa a chover, e ele decide esperar debaixo de um viaduto. Observando ao redor, ele vê diversas pessoas ali, inclusive um homem, que parece estar dando uma chavecada numa garota. Essa mesma loirinha acena e se aproxima do nosso protagonista. Eles começam a bater um papo, e ela diz que aquele homem havia oferecido dinheiro para sair com ela. E a Yamori até fala: pô, deve ser um saco ter marmanjo dando em cima de você toda hora, né? Mas ela fala que não é não, porque ela tava ali exatamente pra isso, só esperando alguém dar em cima dela. O papo continua e a Yamori começa a cair no conto do vigário. E a garota até pergunta se ele não tava afim de ver aquele corpinho mais de perto. Nosso protagonista dá aquela breve espiada por instinto e a garota diz ter gostado disso. Ela pega o refrigerante dele e começa a andar. Ele vai atrás dela, pedindo seu refrigerante de volta. Enquanto isso, a garota fica reclamando que ultimamente a vida dela tá um tédio e ela não tem ninguém pra conversar. Basicamente ela é solitária, assim como ele. E a Yamori começa a dizer pra ela que vai ficar tudo bem, mas nesse mesmo momento ela dá um salto nele e o agradece, dizendo que nosso querido Yamori Kou é muito legal. E ela abre esse bocão dela, pronto pra atacar. Obviamente que Nazuna não deixaria ninguém roubar a presa dela tão facilmente, né, rapaziada? E simplesmente arregaça a garota, protegendo seu jantar. A outra vampira logo se regenera e diz a Nazuna que humanos são comidas ou para se reproduzir, e que se ela não for fazer nenhum nem outro, então Yamori vai ter que ser eliminado. Enquanto as duas lutam, aparece uma outra vampira de surpresa, que agarra nosso protagonista por trás e salta com ele para longe. Ela o leva para um lugar parecido com um deck, onde estão mais 3 vampiras sentadas. Elas dizem que o que está acontecendo é o seguinte: ele precisa escolher uma das 4 vampiras, ou a loirinha de antes, para estar transformando ele em vampiro. Caso contrário, ele seria eliminado. Mas ele é um gado master, né, rapaziada? E eles falam para as vampiras que quer ser transformado somente pela Nazuna, deixando todas boquiabertas com a resposta. Elas contam para ele que os vampiros precisam seduzir as presas para poderem se reproduzir, e por conta disso, os vampiros são pessoas tão bonitas e populares. O problema é que Nazuna não tenta ser popular, e inclusive ela tem vergonha só de ouvir falar sobre romance. E elas começam basicamente um Battle Royale de sedução, competindo para ver quem vai jantar nosso protagonista. Só que, como sabemos, nosso proto é o gado da Nazuna, né? Então todas vão falhando. Uma delas até apela, dizendo que até curtem garotos virgões igual ele, mas nada dá certo. Ele tá realmente focado em se apaixonar pela Nazuna. E bem quando ele tá falando disso, ela chega e consegue ouvir tudo o que ele disse. E muito envergonhada, ela fica imóvel. Em geral até pensa que ela tá brava, mas o rosto vermelho dela não deu pra enganar.
As vampiras continuam duvidando de que ela pretende mesmo se reproduzir, porque nunca demonstrou esse interesse antes. E uma delas até tenta seduzir Amory bem na frente dela. E quase que dá ruim pra essa talarica, viu? Bastou um olhar de Nazuna pra Ruivinha Milf ter que se mexer e dizer que não permite briga entre os vampiros. O clima fica tenso entre os brothers, e Nazuna dá o recado a elas, que se alguém chegar perto dele, vai ter que se ver com ela. E Amory aproveita pra contar pras vampiras, dizendo que Nazuna falou pra ele, que ele poderia se apaixonar por ela quando quiser. Ouvindo isso, meio que só a Ruivinha Milf acreditou, e aceita. O resto das vampiras acham Nazuna muito fria, então pode-se dizer que nós convenceram. De qualquer forma, as vampiras aceitam, e por enquanto, não vão sequestrar e nem fazer nada com Yamori-kun. Porém, se ela demorar muito, pode ser que elas repensem nisso. E nosso protagonista fala pra elas não se preocuparem, que ele pretende virar o vampiro não importa quantos anos leve. Mas o que ele não esperava é que isso não seria possível, porque ele tem um prazo de apenas 1 ano para poder se transformar em um vampiro. Depois disso, não é mais possível. E Amory fica encabulado de Nazuna ter esquecido de dizer esse detalhe. Além do mais, ela não contou nem da existência dessas outras vampiras. E já prestes a ir embora dali, Nazuna fala pro Yamori: "Peraí, lembra da massagem do outro dia? Acho que eu tinha prometido alguma coisa, né?" E ela simplesmente tá com um beijão na frente de todas as outras, deixando elas de olhos arregalados. Depois dessa bitoquinha na frente das voyeurs, eles vão embora dali. Já em outra cena, nosso protagonista está contando para sua amiga Akira sobre tudo o que aconteceu. Durante a conversa ele percebe que se não se transformar em vampiro em no máximo 1 ano, com certeza vão matar ele. E isso deixa ele muito aflito. Ele sobe na casinha para pensar um pouco na vida. Enquanto Akira está a caminho da escola, ela está preocupada pela situação do nosso protagonista. Mas chegando na escola, ela encontra um garoto deitado no chão. Seu nome é Mahiro Seki. Ele dá bom dia para ela e pede desculpas por assustá-la. Mahiro fala que acabou pegando no sono ali mesmo, que passou a noite anterior dando um rolê na madrugada. E ela se pergunta, será que virou moda entre os jovens fazer isso? Já que da última vez que viu ele era um bom aluno. Mahiro responde que na verdade foi por causa de uma pessoa que ele tá gostando, e ela só tem tempo livre durante a noite. Akira, percebendo que se trata de uma pessoa mais velha, acaba dando um pitaco, dizendo que espera que essa pessoa não seja uma vampira. O garoto fica meio perdido e pergunta do que se tratava, mas ela acaba disfarçando, dizendo que é bobagem. Mudando de assunto, Mahiro diz que faz tempo que Amory não aparece nas aulas, e que seria legal se os três pudessem se encontrar, igual brincavam quando era criança. Anoitecendo, a vampira loira acaba encontrando Yamori, enquanto dava um rolê pelas ruas. E ele, se lembrando daquela noite que esbarrou com ela, tentou sair correndo. Mas ela segura ele e fala que não precisa se preocupar, já que hoje ela não vai tentar fazer nada com ele. Os dois começam a conversar sobre a situação dele, e Amory diz que está angustiado, e não sabe como vai se transformar em um vampiro. Afinal de contas, o que é o amor? Como que ele se apaixona? Só de ouvir Amory dizendo isso, a loirinha fica toda molhada e admirada, e resolve então ajudá-lo com isso. Nosso protagonista vai até a casa de Nazuna e chama ela para um encontro, mas na mesma hora ela nega, fecha a porta e volta a jogar videogame. Ela fala que acabou de achar diamantes no jogo, e Amory não tá nem aí pra nada. Ele mete o dedão no videogame e desliga, deixando ela putaça. Mas no fim das contas, ela aceitou o convite. Eles vão até um cinema, mas Nazuna fica bem irritada por ele ter escolhido um filme de comédia romântica, e decidem sair dali e ir pra outro lugar. Puxando o assunto, ele tenta perguntar sobre o que ela achou do filme, porque ele tá seguindo as dicas que a vampira loirinha tinha passado pra ele. Nazuna desconfia e vê que ele tá agindo de forma estranha, e ela vai e pega a lista que tava com ele. E depois dela ler toda a programação que ele planejava fazer com ela, ela fala que aquilo era muito ruim e que deseja ir pra casa. Nosso protagonista fica muito chateado por ter falhado no seu primeiro encontro. Enquanto isso, Nazuna tá jogando videogame e do nada sua barriga dá uma roncada de fome. Ela olha para a listinha do nosso protagonista e parece ter tido alguma ideia. Ela vai em direção à casa dele e aparece na janela do quarto, dizendo que vai dar uma chance para pelo menos o último item da lista, um jantar com vista para as luzes da noite. Nazuna pergunta pro Yamori, afinal de contas, o que é um encontro? E ela comenta que se for isso que eles estão fazendo agora, então eles já fazem isso todos os dias. E depois de arremessar ele pra cima, ela termina o encontro dando-lhe uma sugada nele e matando sua fome. Cortamos para a noite seguinte e Amory tá dando aquele rolê pela cidade. E como sempre, à procura da vampirinha Nazuna. Do outro lado da rua, ele observa Mahiro, aquele amigo de infância dele de Akira. Nosso prota fica travado enquanto eles passam. E quando fica aliviado por Mahiro não ter visto ele, o amigo dele volta
e diz estar feliz em tê-lo visto. E enquanto eles conversavam em um parquinho, Yamori começa a pensar que não considerava ele um amigo tão próximo. Na verdade, talvez nem mesmo um amigo. Mas ao saber que Mahiro, que é um garoto que sempre esteve cercado de amigos, tem boas notas e se destaca nos esportes, considera nosso prota como um amigo, isso deixa ele muito feliz. E do nada, no meio da conversa, Akira aparece de surpresa, e eles conversam mais um pouco. Yamori conta pro garoto que ultimamente tem saído com outra amiga durante a noite. Por isso, não tá indo mais pra escola. O telefone de Mahiro toca e ele agradece Yamori pela conversa. E vai embora, pois tinha um encontro. Um pouco depois a cena corta pra Nazuna, enquanto procura pelo nosso protagonista. E do outro lado da rua ela avista Mahiro e uma outra mulher com ele. Segundos depois Yamori chega, todo contente em encontrar a vampirinha. Ela pede a mão dele e fala que não pode tirar os olhos dele por um segundo que ele some. Já em outro dia, vemos a vampira loirinha. Ela se chama Seri Kikyo, chateada com a insistência de alguém que ela andou ignorando, e está mandando mensagem pra ela. Ela odeia quando isso acontece, e que até estava pensando em transformar o rapaz em vampiro, mas agora já perdeu essa vontade. Ela encontra Yamori, e quando salta para dar um abraço nele, Nazuna simplesmente dá uma joelhada voadora na face dela. Ela não tem sorte mesmo, né? Até nosso prota não entendeu por que ela fez isso, já que a loirinha não havia feito nada demais. E Nazuna responde que só de ver o rosto da Seri já fica incomodada. Então meio que a perna dela acabou reagindo sozinha. E além do mais, vampiros são bem durões, então pode ficar tranquilo. As duas começam uma briguinha e Nazuna pergunta por que ela havia chego perto do Yamori. Se ela mesmo disse que humanos só servem para isso, ou se alimentar ou procriar. Seri fica meio bolada com isso, e ela se levanta e diz que é isso mesmo, que só estava querendo irritar a Nazuna, e sai dali. Ela vai embora, mas nosso protagonista vai atrás dela. Ela faz um showzinho barato conversando com ele e acaba convidando pro karaokê. Os dois vão até lá e quando chegam, ela explica pra ele que por ser muito popular, isso tá sendo um problema ultimamente. Por ser chato ter que lidar com garotos grudentos. E Yamori diz que entende, e que ele também fica puto com as pessoas, porque a maioria pensa que romance é tudo que importa na vida. Depois disso eles começam a cantar, a se divertir, até que depois de um tempo alguém chega e começa a bater na porta. Era um garoto, e ele ficava chamando pela vampira enquanto batia. Seri pede desculpas pro nosso protagonista, dizendo na maior naturalidade que isso era normal, por conta dela ser muito popular. Yamori fica assustado com tudo isso, não passava nem Wi-Fi. E ele então pergunta o que ela quer fazer sobre isso. E ela responde que a solução é muito simples, basta ela eliminar quem irrita ela. Nosso prota não aceita isso, e eles começam a ter uma discussão. Ele chamando ela de arrogante, ela dizendo que quem é arrogante são os humanos. Nesse mesmo momento o garoto que estava lá fora consegue entrar na sala, e basicamente ele entrou na pior hora possível. Seri já estava queimada, vai pra cima dele na intenção de eliminar o garoto. Mas nosso protagonista consegue salvar ele, e avisa, corre porque fudeu. Eles chegam do lado de fora e estão num beco escuro. O garoto começa a desabafar pro Yamori sobre sua relação com a vampira. Ele relembra dizendo que ela provavelmente ficou com pena dele, por ter tropeçado. Ele diz que não se importa com o que ela pode pensar dele, desde que possa estar sempre perto dela. Nosso prota já estava pronto para dar umas respostas para ele, até que a vampira reaparece no beco, dizendo que vai eliminá-lo. Ela fala que sempre esteve enganando ele, que na verdade é uma vampira e que não se importa com os humanos. E ainda dá o recado para Yamori, que como ele está atrapalhando ela, ele seria o primeiro. Eis que ela parte para cima para dar aquela chapiscada no nosso protagonista. Mas não foi dessa vez, né, pessoal? Nazuna aparece novamente, pede música no Fantástico, fez hat-trick e consegue salvar os dois garotos. E não só isso, ainda chama ela de ingênua, achando que ela deixaria os dois a sós. O gado de óculos tenta entrar na conversa, todo meloso, dizendo que a culpa é toda dele, já que mesmo ele sabendo que não podia se apaixonar por ela, por serem amigos, acabou não resistindo. Seri, não tendo mais escolhas, acaba dizendo a verdade. Ela nunca teve a intenção de transformar o Quatro Olhos em vampiro. Por ela estar cansada de toda vez que tem contato com humanos ser na intenção de ter um romance, ela queria apenas ter um amigo, e fez ele se apaixonar inconscientemente. Nazuna solta a vampira, e ela diz que vai parar de ver os Quatro Olhos. Yamori fica brava ao ouvir isso, e começa a brigar com ela, e fala que ela deveria ter uma conversa com ele como amigo, antes de decidir qualquer coisa. A loirinha começa a falar que a relação de vampiros e humanos raramente funciona, que Yamori e Nazuna são um caso à parte. E já em lágrimas, ela pede desculpa, e diz que hoje seria um adeus. Até parece, né, pessoal? Ela não aguentou. Ela desabou em lágrimas de verdade e começa a dizer que tudo era muito divertido com Quatro Olhos e que não gostaria de ter que acabar com essa amizade. Aí começa uma melação. O Quatro Olhos começa a falar que não quer ficar longe dela, que deseja muito que ela o transforme em um vampiro.
e apesar de não achar isso muito justo, seria acabar transformando o garoto. E do lado conseguimos ver a inveja de Yamori, que se pergunta: quando será que vai ser a vez dele de se tornar um vampiro? Depois de verem aqui que o transformaram o garoto de óculos, Nazuna e Yamori estão dando aquele rolê pela madrugada. E eles acabam encontrando uma das vampiras, que se chama Midori. Ela estava vestindo uma roupa de empregada e entregando alguns panfletos. Ela procurava alguém para ajudá-la no meio de café em que trabalha. Ela começa a implorar para que Nazuna ajude ela. E meio que nossa vampirinha aceita, mas por conta do dinheiro. Yamori decide esperar Nazuna terminar o turno do trabalho e fica sentado junto dos clientes. Uma outra garota chega para estar servindo ele e ele fica encantado com a forma que a garota se apresentou. Seu nome é Arisa, e ele até diz que ela se parece com uma personagem de anime. Terminando o trabalho, enquanto Midori mexe no celular, ela percebe ter recebido um e-mail, e quando abre, tinha algumas fotos tiradas escondidas das garotas que trabalham lá. Yamori começa a babar olhando as fotos que tinham tirado, e Midori chega até a chamar ele de pervertido, dizendo que pode ter foto delas aí. Mas ele responde para ela ficar safe, e diz que só tem fotos da garota que serviu ele mais cedo. Sabendo que nosso protagonista é um bom observador e um bom stalker, Midori pede para que ele ajude a encontrar o criminoso que tirou essas fotos. No dia seguinte então, antes da loja abrir, Yamori já estava de olho nas fotos em seu celular. E Arisa chega falando no ouvido dele que do jeito que ele baba nas fotos, ela fica até com vergonha. Ela fala que tá só brincando e pede desculpas pelo trabalho que tá dando, por ela não ter visto que alguém estava fotografando ela. Analisando as fotos dela se trocando, Yamori começa a especular que o lugar em que o culpado poderia estar tirando as fotos seria pela janela. E investigando o lado de fora, vê que é alto demais para alguém conseguir escalar, a menos que a pessoa seja um vampiro. Nazuna até especula que poderia ser a Midori, mas nosso protagonista explica que não é ela não. Ele começa a observar a janela e pede até para Nazuna fazer uma pose para uma foto. Mas ele percebe que algo não está batendo. E depois de pensar bastante e juntar todas as peças, ele finalmente suspeita de alguma coisa. No final do dia de trabalho, ele está dizendo para Midori a chance de ter encontrado o suspeito. E assim que escutam alguém chegando pelo corredor, Yamori e Midori entram no armário, se escondendo. Arisa entra na sala e Nazuna diz a ela que todos foram embora, e que assim que ela sair, é para ela estar fechando a loja. Dentro do armário, nosso protagonista explica dizendo que as fotos foram tiradas depois de todos terem ido embora, já que nas fotos não tem clientes nem funcionários perto dela. Os dois escutam o barulho da janela abrindo e quando saem do armário, eles pegam simplesmente a garota em flagrante. Ela basicamente colocou um tripé na janela e um timer para estar tirando as fotos de longe. Depois dela se trocar, Yamori conta que foi muito simples de descobrir, que ela era mesmo quem tirava as fotos. Além de todas as fotos estarem bonitas demais, não tinha nenhuma foto aparecendo mais do que deveria. E Midori comenta que antes dela começar a trabalhar no café, a Arisa costumava ser a mais popular entre as garçonetes. E agora, por Midori ser a mais popular, talvez ela tenha ficado frustrada, vazando até mesmo as próprias fotos, numa tentativa de aumentar sua popularidade. A Arisa estava prestes a falar que ia se demitir do trabalho, mas Midori diz a ela que é normal as pessoas passarem por isso, e chegou até a elogiar as fotos que havia tirado. No fim das contas, tudo acabou bem, e todas continuaram trabalhando lá. Alguns dias depois, Yamori tá lá aguardando, Nazuna sair do trabalho. E Arisa chega e senta do lado dele. Até no dia de folga, ela veio visitar a loja. Basicamente, ela é uma viciada em meio de café. E eles até tiram uma selfie juntos, e dessa vez não foi escondido. Depois de um tempo trabalhando no meio de café, Nazuna comprou diversos móveis novos para o seu apartamento. E agora ela vai conseguir trabalhar melhor, no seu emprego de fazer carinho e massagem nos outros. Ela fala pro Yamori buscar novos clientes na cidade, pessoas que aparentam estarem cansados ou estressados. E ele começa a se perguntar se é normal chegar do nada conversando com alguém, perguntando se a pessoa deseja carinho ou uma massagem. Nosso protagonista tá andando por uma ponte, eis que ele ouve um isqueiro acendendo. Ele avista uma garota que parece estar totalmente cansada, e começa a conversar com ela. Pelo modo que nosso protagonista falava com ela, deu a entender que ele estava dando em cima dela, o que deixou ele morrendo de vergonha. Só que a garota deu corda para ele, o convidando para conversar em outro lugar. Os dois vão até um café e ele começa a se explicar, dizendo que não tá paquerando ela ou algo do tipo, mas que ele tem um bom motivo para isso. A moça fica decepcionada e solta um "pô, que pena", tinha até ficado animada pensando que ia rolar algo. Ele começa a contar sobre o serviço que tem para oferecer para ela, mas a mulher começa a falar de uma lei, em que menores de idade não pode estar trabalhando entre 10 da noite e 5 da manhã. E ainda diz que se denunciar ele para a polícia, vão acabar fechando o local de serviço dele, mas era apenas uma brincadeira da parte dela. E Yamori fica aliviado com isso, e a garota diz que não tem interesse no serviço de carinho, e que também ela prefere dormir sozinha.
Mas ele responde que talvez ela gostaria de receber pelo menos uma massagenzinha. A garota até que fica um pouco interessada na massagem, dizendo que ultimamente está sentindo dores nas pernas, por conta de trabalhar muito. Yamori fica curioso e pergunta pra moça com que ela trabalha, e fica todo empolgado quando ela responde que é uma detetive. Mas ela logo já corta o barato dele, dizendo que não é como nas séries e filmes, que normalmente ela investiga traições de casais e pessoas que estão desaparecidas. Aproveitando a situação, a moça pergunta se ele conhece um tal de Akihito Akiyama, também chamado pelo apelido de Akun. Sim, o garoto de 4 olhos, galera. E quando Yamori vê a foto e demonstra algo, ela dá um puxão nele e ela fica olho no olho, dente por dente, mas logo solta ele e pede desculpas. A detetive larga uma grana na mesa, fala para o nosso protagonista pagar o café e que ele poderia ficar com o troco. E enquanto vai embora, ela diz que da próxima vez, caso ele gostar de mulheres mais velhas, ele poderia dar em cima dela. Quando ele volta para casa, a Nazuna tá brava por ele não conseguir nenhum cliente, mas assim que ele mostra que trouxe cervejas, ela muda totalmente a face. Do lado de fora do apartamento, a detetive fala que encontrou algo maior ainda do que imaginava. Já no dia seguinte, nosso protagonista e seus amigos se encontram e decidem ir até uma escola. Mahiro explica que chamou eles para que possam se divertir como amigos. Ele então invade a escola e chama os dois para pularem um portão também. Mahiro conta que foi sorte eles terem se reencontrado depois de tantos anos e que quer construir boas memórias com eles, porque não sabe quando tudo poderia mudar, como por exemplo quando Yamori parou de ir para a escola. Os três começam a andar pelo colégio e começam a desvendar várias lendas urbanas de terror e se divertem bastante dando risada dessas coisas assustadoras. Aparentemente existe uma lenda antiga que é verdadeira dessa escola. Há cerca de 10 anos atrás, um professor que trabalhava lá desapareceu e até hoje não foi encontrado. Isso saiu até nos jornais. Algumas pessoas dizem que às vezes esse antigo professor aparece em uma sala de aula durante a noite e os três partem em direção a essa sala por insistência de Mahiro, mas claramente sem esperanças, achando que era apenas uma lenda. Mas quando os três abrem a porta e dão de cara com o professor, eles mudaram totalmente a face. E o professor ainda pergunta por que tem alunos aqui a essa hora. O monstro parte em direção a eles, dizendo que até agora estava tentando se segurar, mas agora ele deseja essa novinha. Ele dá uma lambida nos beiços e parte para cima de Akira. Nosso protagonista fica tenso, vendo toda aquela cena, e sabendo que já tinha passado por algo do tipo. Por instinto, Yamori pega uma cadeira que estava ali do lado e dá uma chapuletada na cabeça do professor, e chega à conclusão que ele era um vampiro. Mas havia algo errado com esse professor, já que os vampiros são sempre tão bonitos e espertos. Esse tiozinho estava meio angustiado e estava só a carcaça. O vampiro começa a falar para eles fugirem logo, antes que ele perca o controle, até que uma voz surge pelo corredor, dizendo que ganhou a sorte grande. E é ela, pessoal, a detetive Malboro. Ela chega falando que ele pode dar uma sugada nela, mas espera que ele não ligue pro gosto de cigarro no seu sangue, e oferece sua jugular ao vampiro. Ele salta pra cima dela, e assim que o vampiro a abocanha, o bicho já se levanta todo se contorcendo, dizendo que o gosto do sangue dela é horrível. A detetive fica surpresa do vampiro não ter se alimentado durante 10 anos, e a Yamori pergunta por que simplesmente ele não bebeu sangue antes. E a mulher responde que ninguém gostaria de virar um vampiro. O professor começa a chorar, dizendo que havia sido enganado e que não deveria ter se apaixonado por aquela mulher. A detetive Malboro começa a consolar o vampiro e diz que vai deixá-lo morrer como um humano. Ela então tá com um anel na mão dele, e o professor começa a gritar, mas ele acaba não reagindo. E quando o sol bate na janela, o sofrimento dele acaba. Ele simplesmente vira poeira e vai de base. E a Yamori fica bravo, perguntando por que ela o matou, e a detetive responde, dizendo que o professor não queria continuar vivendo como um monstro, e que ela também não vai deixar nosso protagonista realizar o sonho idiota dele de se tornar um. Além do mais, ele não sabe nada sobre os vampiros. Ela entrega alguns cartões de visita para os seus amigos e vai embora comprar mais cigarro. Chegando em casa, nosso protagonista se deita e começa a ter flashbacks sobre o que a detetive falou. Eis que Yamori resolve conversar com Nazuna, que o recebe na porta desesperada para dar uma sugadinha nele. Ele dá o pescoço para ela, mas quando ela comenta que quase estava perdendo o controle de tanta fome, ele se lembra do ocorrido da noite anterior e empurra ela. Ele acabou agindo por impulso e até tenta se desculpar com ela, mas Nazuna vê que ele tá diferente e diz para ele contar tudo o que houve. Ouvindo a história por cima, Nazuna conclui que o vampiro devia estar com muita fome para chegar ao ponto de estar atacando eles. E Yamori pergunta se isso aconteceria com ela, já que ela estava com bastante fome hoje.
Nazuna pega o rosto dele e fala bem sério, que isso não é algo que ele precisa se preocupar. Os dois vão pra rua dar uma volta, e enquanto conversam sobre o assunto, Nazuna explica que um vampiro morre se ficar 10 anos sem beber sangue. E quando comentam sobre a detetive, nossa vampirinha pergunta se ele havia mudado de ideia em se tornar um vampiro. Mas Yamori responde que não, porém estava preocupado. Afinal de contas, a detetive sabia como matar os vampiros, e ele não quer que Nazuna nem seus amigos se machuquem por causa dele. Ele se desculpa por antes e pede pra vampirinha beber o seu sangue. Em outra cena, sem explicações alguma, Nazuna decide que quer conhecer a casa de Yamori. O garoto verifica se realmente não há ninguém em casa e chama ela pra entrar. Ela dá uma procurada pelo quarto dele, mas não encontra nenhuma coisa suspeita para a idade dele. Na verdade, ela encontra um lenço usado, mas ele fala que não é o que ela tá pensando, ele só suou o nariz. A vampirinha começa a dizer que sabe que ele está em dúvida sobre se tornar um vampiro, porque consegue ler um pouco dos pensamentos quando bebe o sangue dele. E diz que depois dos últimos acontecimentos, é normal ficar em dúvida. Na verdade, qualquer outra pessoa mais normal da cabeça já teria desistido. E Yamori responde que o motivo pelo qual ele queria se tornar vampiro é a noite. Durante a noite tudo acontece, é muito mais divertido e livre. Apesar de que ultimamente, ele observou que nem tudo é apenas diversão. E ele até brinca dizendo que Nazuna nem tá tão ansiosa para que ele se torne um vampiro de qualquer forma. A vampirinha faz uma cara meio que de decepção e diz que vai ajudá-lo na indecisão dele, e pergunta o porquê dele achar a noite divertida. Ele responde que é por conta da liberdade, mas ela o confronta, dizendo que na verdade é por conta da noite não fazer parte da rotina dele. Como ele estava entediado de ir para a escola todos os dias, a noite era fora do comum e trazia diversão a ele. Ela ainda rebate, dizendo que ser vampiro é chato, e pede desculpas por ter mentido pra ele. Já fazia décadas desde que ela se tornou uma vampira, e que hoje ela só ficava esperando o tempo passar, em dias rasos e sem sentido. Ela se levanta dizendo que vai embora, e quando Yamori levanta dizendo que ainda queria conversar, ele a tropeça e cai em cima dela, ficando face a face, touch a touch. A vampirinha chega perto dele como se fosse beijá-lo, mas passa reto e pergunta se ele achou que ela ia fazer isso mesmo. O bicho ficou indignado, porque ele realmente achou que ia. Nazuna dá mais uma provocada nele, dando uma lambidola na sua jugular e simplesmente sai vazada de lá. Na noite seguinte, Yamori resolve ligar para a detetive e está esperando para encontrá-la. Ela chega pensando que finalmente nosso protagonista queria dar uns pegas nela, mas na verdade não era isso. Eles começam a conversar sobre os vampiros e a detetive começa a falar tudo da vida íntima dele, desde o fato dele gostar de garotas com melões grandes até os hobbies dele. Mas ela disse que só estava brincando. Quando Yamori pergunta sobre ela ser contra ele se tornar um vampiro, ela responde que é óbvio, porque vampiros são seres amaldiçoados, que enganam os humanos para matar sua fome. Ela então pergunta se quando ele se tornar um vampiro, ele ia beber sangue humano ou ia ficar igual aquele professor. Mas sem deixar ele responder, ela continua falando, dizendo que pelo fato dele ainda não ter se apaixonado depois de tanto contato com a Nazuna, pode ser que ele nem consiga se tornar um vampiro, e ainda suspeita dele ser uma pessoa sem impulsos românticos. A detetive se aproxima dele tirando onda e chegando cada vez mais perto, diz que como Yamori sabe da existência dos vampiros, é bem provável que ele nem saia vivo dessa, caso não se torne um. Na verdade, provavelmente nem mesmo a Nazuna seria perdoada por ter revelado a identidade deles. Nosso protagonista fala que não quer que isso aconteça, e cara a cara com ele, a detetive fala que ele tem que tomar sua decisão, ou viver como um humano, ou se tornar um vampiro e ser morto por ela. Ela dá uma pegada na cabeçola dele, e diz que se ele decidisse se manter como humano, ela mataria cada um deles. Yamori se afasta dela dizendo que vampiros não são malignos quanto ela pensa, e que eles respeitam os humanos. A detetive pega o celular na mão e diz que não queria ter que recorrer a isso, mas pelo visto não vai ter jeito. Ela começa a conversar no telefone com a polícia, dizendo que viu um adolescente dando um rolê pela madrugada, e isso estava assustando ela, e então passa a localização de Yamori. Nosso protagonista sai correndo, indo em direção à sua casa. Ele está em choque com a possibilidade de virar um criminoso e da possibilidade de não poder mais curtir a noite. Se escondendo em um parquinho, ele consegue dar de certa forma uma fuga na polícia. Ele então fica se perguntando se deveria ir para a casa da Nazuna ou não, mas enquanto pensava nisso, uma outra vampira aparece. O nome dela é Hatsuka Suzushiro e ela estava naquele deck do episódio passado. Ela convida ele para ir até a sua casa. E quando eles chegam lá, dentro da casa dela tem 3 pessoas malucas, parecendo que tinham usado pedra, simplesmente bizarro. Ela logo dá um corte neles, dizendo que eles precisam ir embora, porque hoje ela tem visita. Os 3 cracudos ficam chateados, mas acabam vazando de lá. Yamori tá sentado numa sala, enquanto Hatsuka toma um banho. Do banheiro ela dá um grito pra ele, dizendo que esqueceu a toalha. E quando ela aparece na porta do banheiro, ou melhor, quando ele aparece pra pedir a toalha, era bait, pessoal. A Fanta aí era a Coca.
Nosso protagonista fica sem entender nada. O cérebro dele bugou total. Na verdade, Hatsuka achou que Nazuna já tinha contado a ele. Mas Yamori aproveita e diz que a vampirinha não conta nada pra ele. Em outro local, Nazuna tá conversando com as outras vampiras. E ela tá contando que Yamori não ia se tornar um vampiro. E deseja que elas não matem ele por conta disso. A Milf Ruiva dá um soco na mesa revoltada e diz que se acha que é só pedir desculpas pra resolver tudo, ela tá muito enganada. E já que não é permitida a morte entre vampiros, é só ela eliminar Yamori que já resolve tudo. As duas começam a discutir e a Ruivinha pergunta o que ele tem de tão especial pra ela defender ele. Nisso a cena volta pra casa do Hatsuka, que tá surpreso pela resposta de Yamori, de não querer mais se tornar um vampiro. E nosso protagonista conta a ele sobre a detetive, que tem o poder de eliminar os vampiros, explicando como foi a cena do sangue dela ser ruim e dela entregar algo pro vampiro. Hatsuka fica pensativo e diz que ainda não tem certeza, pois nem mesmo os vampiros entendem sobre eles. E ele também fala que a Nazuna provavelmente não sabe o porquê de um sangue ser mais gostoso ou pior que o outro. Aproveitando esse assunto, Hatsuka fala que Nazuna sempre elogiou o gosto do sangue do nosso protagonista. E o vampiro começa a partir pra perto dele meio que na broderagem. Mas logo ele se afasta, já que seu telefone apita. Ele recebeu uma foto da mesa quebrada no grupo dos vampiros do WhatsApp. E aparentemente, a Nazuna estava em apuros. Yamori tenta se levantar da poltrona, mas logo é empurrado para trás. E Hatsuka solta a real para ele, que pro nosso prota conseguir ajudar de alguma forma a Nazuna, é só se tornando um vampiro. E ainda começa a entrar na mente dele, dizendo que é improvável que ele se apaixone por Nazuna, já que depois de tanto tempo ele ainda não sentiu nada. Hatsuka então faz uma oferta, para tentar transformar nosso protagonista em vampiro. Mas nosso protagonista nega. Na verdade, não é nem pelo fato de Hatsuka ser um garoto, não tem nada a ver com o gênero. Ele levanta, bate no peito e fala: mesmo se eu fosse uma mulher, ainda assim eu gostaria de me apaixonar pela Nazuna-chan. E depois dessas palavras que arrepiaram, ele vai embora agradecendo pela ajuda que recebeu. Yamori sai correndo em direção à nossa querida vampirinha, e quando ele chega lá, a Milf Ruiva diz que ele está atrasado, que a Nazuna já havia ido embora, e que provavelmente não vai conseguir conversar por um tempo. Além do mais, não foi barata a consequência pela segurança dele. Yamori então sai correndo de lá para tentar procurar a Nazuna. Enquanto isso, a vampirinha tá caminhando, pensativa pela cidade, se perguntando se nosso protagonista estaria chateado com ela. Afinal, tudo que ela fez foi mentir pra ele. Ela então para naquela mesma máquina de bebida que eles se conheceram. E quando ela olha pro lado, aconteceu basicamente a mesma cena do primeiro episódio, só que os dois invertidos. Nazuna pergunta por que ele veio atrás dela, toda rosadinha. E quando ela começa a sair andando, nosso protagonista começa a se declarar, dizendo que antes de encontrá-la, sempre se sentiu entediado, mas que agora era muito divertido. E pergunta à vampirinha como ela se sentia. Ela logo responde que fazia tempo que não se sentia assim, e se desculpa por ter mentido pra ele. Nazuna conta que tudo era muito novo e intenso pra ela, e quando ela estava prestes a se virar e contar algo importante pra ele, nosso protagonista interrompe, falando que estava tudo bem, que os dois gostam de passar o tempo juntos, e eles só precisavam continuar procurando juntos novas coisas pra se divertirem. Yamori aperta a Nazuna e promete que vai se apaixonar por ela, e diz que nunca mais vai deixar ela se sentir entediada. Ele percebe que se empolgou um pouco, e quando dá um passinho pra trás, Nazuna em pensamentos promete a ele que irá se tornar uma vampira pela qual vale a pena se apaixonar. E toma-lhe o selinho de fortaleza, meus caros amigos. Simplesmente fim da primeira temporada, pessoal. E convenhamos que terminou da melhor forma possível, né? Caso tenham gostado do vídeo e dessa série da vampirinha sapeca, deixa aqui nos comentários, fortalece macetando o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fechou? Vou indo nessa, fiquem com Deus, um abraço a todos e valeu! Tamo junto!